A maioria das pessoas vive aceitando coisas que não fazem sentido. Você não está aqui para aceitar o que não tem lógica. Você não foi feito para engolir incoerências, fingir que não vê a hipocrisia ou se adaptar a dinâmicas que vão contra a sua lógica. Você já sentiu desconforto em uma conversa em que todos agiam como se estivesse tudo bem, mas você sabia que algo estava errado? Você já percebeu como certas atitudes normais te cansam, te apagam ou te fazem querer manter distância? Não é sensibilidade, é percepção. Enquanto a maioria normaliza o absurdo, você o detecta. Enquanto outros se conformam, você questiona. E por isso, muitas vezes, te veem como frio, distante ou complicado. Mas você não está quebrado. Você simplesmente não funciona com o mesmo sistema que o resto. Existem coisas pequenas, cotidianas, que para outros não significam nada, mas que para você são sinais claros de falsidade, manipulação ou incoerência. E cada vez que você as vê, algo dentro de você se apaga um pouco mais. Se alguma vez você sentiu que não se encaixa, que não se conecta com o superficial, que prefere o silêncio à mentira, este vídeo é para você. Porque hoje vamos ver 8 coisas normais que ativam ou afetam em silêncio os homens Sigma. Número 1. Pedem honestidade, mas castigam a verdade. Quando alguém te diz que quer sinceridade, sua mente se prepara para falar com clareza. Não para ferir, não para impor, e sim para ser coerente. Para você, a verdade é simples, é ordem, é respeito pela realidade. Mas existem pessoas que usam a palavra honestidade como disfarce. Elas a pronunciam, a reivindicam, a exigem, mas no fundo esperam outra coisa. Esperam que você confirme o que elas já acreditam, que reforce a versão delas, que as faça se sentirem confortáveis. Então você fala, direto, sem rodeios, sem enfeites, e o ambiente muda, o olhar fica tenso, o corpo se fecha, a energia fica defensiva. De repente, você vira o problema por ter feito exatamente o que pediram. É aí que algo se rompe dentro de você. Porque você entende que a conversa nunca foi honesta. Foi um teste, uma armadilha silenciosa em que a única resposta aceitável era a que protegia o ego deles. Isso desgasta o Sigma. Não porque o incomode que alguém queira apoio emocional, mas porque ele detesta a incoerência entre o que se diz e o que realmente se busca. Se você quer validação, diga. Se quer consolo, diga. Mas usar a palavra verdade como isca para depois castigá-la é uma forma de manipulação. E quando você percebe isso, sua mente arquiva a informação. Na próxima vez, você ouvirá a pergunta, mas já saberá que não é uma pergunta real. Você dará uma resposta funcional, suave, quase automática. Não porque tenha medo, mas porque entendeu que aquele espaço deixou de ser um lugar seguro para a honestidade. Aí o Sigma não discute, ele ajusta o nível de acesso. E isso, para ele, é uma decisão definitiva. Número 2. As regras só se aplicam a alguns. Há normas que supostamente são iguais para todos. Limites claros, condições visíveis, padrões que se repetem como se fossem inquestionáveis. Em teoria, o sistema funciona porque todos aceitam jogar sob as mesmas regras. Mas você olha com atenção e vê algo diferente. Vê como certas pessoas as quebram sem qualquer consequência, enquanto outras pagam caro por fazer exatamente o mesmo. E o mais inquietante é que ninguém parece surpreso. Todos aceitam isso como parte do jogo, aprendem a se adaptar, a identificar quem tem permissão para errar e quem precisa cumprir ao pé da letra. Para a maioria, isso é simplesmente como o mundo funciona. Para você, é um sinal de que o sistema está mentindo. Não é a desigualdade que te incomoda, você sabe que ela existe em todo lugar. O que te perturba é a encenação, o discurso de justiça enquanto se pratica favoritismo.
a fachada de igualdade, enquanto se opera por hierarquias invisíveis. Essa contradição ativa sua mente imediatamente porque rompe a lógica básica de qualquer estrutura confiável. Quando você percebe que as regras existem apenas para controlar alguns, você deixa de respeitá-las como princípios. Elas passam a ser sugestões que você avalia conforme o contexto. Não por rebeldia, mas por coerência. Se o sistema não respeita as próprias normas, você também não pode tratá-las como sagradas. Você não discute, não protesta, não tenta mudar nada, apenas retira o seu respeito. E quando o respeito vai embora, a autoridade vira apenas uma figura decorativa. Número 3. Usam o papel de vítima para ganhar uma discussão. A conversa começa normal. Há um tema, há fatos, há pontos claros que podem ser analisados. Você se mantém no concreto, no lógico, no que realmente está acontecendo. Mas quando a outra pessoa começa a ficar sem argumentos, algo muda. Ela para de falar do problema e começa a falar de como se sente, de como você a fez sentir, de como você é duro, de como é injusto você não concordar com ela. Nesse momento, você entende que a discussão deixou de ser uma busca pela verdade e virou um jogo emocional. Já não importa quem tem razão, importa quem consegue gerar mais culpa. E isso, para um Sigma, é um sinal claro de manipulação. Não é que você ignore emoções, você as entende, mas sabe reconhecer quando são genuínas e quando aparecem apenas quando alguém perde terreno. A ferida surge justamente quando o argumento cai. A tristeza aparece quando já não há como sustentar a posição. A mudança é precisa demais para ser casual. O que mais te incomoda é que essa estratégia funciona com a maioria. As pessoas recuam, pedem desculpas, abandonam o próprio ponto, não porque estejam erradas, mas porque não querem parecer cruéis. Assim, quem faz o papel de vítima vence sem ter razão. E aí você toma uma decisão importante. Você deixa de investir energia em conversas em que a lógica é castigada e a emoção é usada como arma. Você não discute mais, não explica mais, simplesmente se retira mentalmente, porque quando o diálogo vira teatro emocional, não é mais diálogo, é manipulação. Número 4. Exigem respeito sem tê-lo conquistado. Há pessoas que entram em um ambiente esperando tratamento especial, não pelo que fizeram, mas pelo que representam. Um cargo, uma idade, uma posição, um título. Elas assumem que isso é suficiente para que os outros baixem a cabeça. Para você, isso nunca fez sentido. O respeito real se constrói com coerência, com resultados, com integridade, não com rótulos. Você oferece cortesia básica a todos, educação, trato correto, neutralidade. Mas isso não é submissão. E aí começa o problema. Porque quem vive de autoridade automática interpreta sua neutralidade como desafio. Eles não suportam que você não reaja como os demais. Estão acostumados a gestos de aprovação, a olhares de validação, a obediência silenciosa. Quando não recebem isso, sentem que você os está desafiando. Mas você não desafia. Você observa. Você espera para ver se o que dizem combina com o que fazem. Se a posição deles é sustentada por capacidade, se a liderança deles tem conteúdo. Para você, respeito é consequência, não um direito adquirido. O conflito aparece quando essa pessoa tenta forçar isso. Ela eleva a voz, lembra o próprio cargo, deixa claro que tem poder para impor consequências. E aí algo muda dentro de você. Porque já não se trata de respeito, se trata de controle. E nada ativa mais sua resistência do que alguém tentando te submeter em vez de te convencer. Quando isso acontece, sua mente se fecha, não por orgulho, mas por princípios. Respeito imposto nunca será respeito. É apenas obediência disfarçada. Número 5.
te pressionam a reagir como eles esperam. Algo acontece e você responde com calma. Observa, processa, avalia. Você não explode, não dramatiza, não faz espetáculo. Para você, a reação correta é a que serve para entender e resolver, não a que serve para demonstrar emoção. Mas para muitas pessoas, isso é incompreensível. Elas te olham como se algo estivesse errado, como se sua serenidade fosse frieza, como se seu silêncio fosse indiferença. Começam a dizer que você deveria sentir mais, mostrar mais, reagir diferente. Não porque a situação exija, mas porque sua forma de responder não se encaixa na expectativa emocional delas. Aí vem o cansaço, porque já não se trata do que aconteceu, e sim de cumprir um papel, de encenar uma emoção que você não precisa para que o outro se sinta confortável, de ajustar sua frequência interna para não incomodar quem vive na intensidade. Quando algo bom acontece, esperam euforia. Quando algo ruim acontece, esperam drama. E se você escolhe equilíbrio, te julgam, como se estabilidade fosse falha, como se pensar antes de reagir fosse sinal de desconexão. Para você é o contrário. Você sabe que emoção sem controle embaça a clareza, que impulso não constrói soluções, que ruído interno não melhora situação nenhuma. O que te ativa não é que sintam diferente. O que te ativa é tentarem impor a forma deles de sentir como a única válida. Quando isso acontece, você começa a se afastar, porque entende que sua calma não é o problema. O problema é que os outros precisam que você perca seu centro para validar o deles. Número 6. Dão instruções vagas e depois exigem resultados perfeitos. Você pede clareza e recebe ambiguidade. Pergunta o que se espera exatamente e te respondem com frases abertas, direções difusas, ideias que soam profundas, mas não dizem nada concreto. Dizem para você confiar, que vai entender no caminho, que não é tão complicado. Mas você sabe que o complicado não é a tarefa, é a falta de precisão. Você começa a avançar com o que faz sentido para você. Toma decisões, estrutura o processo, usa lógica, e mesmo assim, quando entrega o resultado, algo está errado. Não porque você fez algo incorreto, mas porque o que queriam nunca foi explicado. Depois mudam o critério. Ajustam a meta quando você já está no caminho. Te olham como se fosse você quem não entendeu, quando na verdade ninguém se deu ao trabalho de explicar. Isso ativa sua mente imediatamente, porque você detecta o padrão. Não é confusão, é desordem mental ou controle disfarçado de espontaneidade. Ou a pessoa não sabe o que quer, ou sabe, mas não quer dizer com clareza. As duas opções são igualmente frustrantes. Você não tem problema com desafios. Desafios te motivam. O que te drena é a falta de estrutura ser apresentada como se fosse estrutura. A improvisação ser tratada como planejamento. Depois de um tempo você para de perguntar tanto. Age conforme seu critério. Se o resultado não coincide com a expectativa invisível deles, você sabe exatamente por quê. A responsabilidade volta à origem, a falta de clareza que nunca existiu. Número 7. Falam muito, mas não dizem nada. A voz é firme, o tom seguro, as palavras fluem sem pausa. Por fora, parece que há liderança, conhecimento, direção. Mas você escuta com atenção e percebe o vazio. Não há informação concreta, não há ideias aplicáveis, não há conteúdo real. Apenas ruído bem apresentado. Comunicação que parece importante, mas não constrói nada. O mais inquietante é que quase ninguém percebe. A maioria se deixa levar pela segurança com que se fala, pela forma, pelo volume. Confundem presença com competência. Confundem energia com clareza. E você vê o padrão na hora. Vê que estão ocupando espaço sem agregar valor, que estão enchendo o ar para evitar o silêncio, não para trazer sentido. Isso te desgasta.
porque você sabe que o tempo é limitado, que toda conversa deveria servir para avançar, entender, melhorar. E quando alguém monopoliza o diálogo sem dizer nada útil, transforma a troca em uma atuação, uma demonstração de poder baseada em aparência, não em substância. O que realmente te ativa não é o vazio da mensagem, é esse vazio ser recompensado. É quem fala alto ser tratado como líder, mesmo sem agregar nada. É quem cala e observa ser ignorado, mesmo entendendo tudo. Aí você decide se desconectar. Não por arrogância, mas por eficiência. Quando a forma pesa mais que o conteúdo, você sabe que aquele espaço não foi feito para a verdade, e sim para o espetáculo. Número 8. Enrolam para evitar dizer a verdade. Você faz uma pergunta direta, clara, com um propósito específico. Espera uma resposta igualmente direta, mas o que recebe é rodeio. Contexto, histórias paralelas, explicações que parecem relevantes, palavras que enchem espaço, mas nunca chegam ao ponto. Você escuta, e no fundo, sabe que a resposta estava pronta desde o início. Só decidiram não dá-la. Isso ativa sua mente imediatamente, porque você entende que não é confusão, é evasão. A pessoa sabe o que sua pergunta significa, sabe o que teria que responder. E mesmo assim, escolhe cobrir tudo com linguagem, justificativas, caminhos secundários que não levam a lugar nenhum. O que mais te incomoda é a encenação. A forma como agem como se estivessem respondendo, quando na verdade estão evitando responder. Como se falar muito fosse o mesmo que ser claro. Como se a quantidade de palavras pudesse substituir a honestidade. Quando você tenta voltar ao ponto, te olham como se você fosse impaciente, como se não os deixasse se explicar. Mas você sabe que eles não estão explicando, estão desviando, estão usando o diálogo como cortina, não como ponte. Aí você toma uma decisão silenciosa. Para de fazer perguntas importantes para essa pessoa. Não porque não te interesse a resposta, mas porque você já entendeu que não vai obtê-la ali. Você prefere o silêncio a uma conversa que se move muito, mas não avança. Se tudo o que você ouviu ressoou com você, não é por acaso. Significa que sua mente não foi desenhada para aceitar incoerências, tolerar o falso ou viver no automático. Significa que você vê camadas que outros ignoram, percebe padrões que a maioria prefere não enxergar. Isso não te torna superior, te torna consciente. O homem Sigma não é o que grita mais alto, é o que entende mais profundamente. Não é o que compete por atenção, é o que escolhe onde colocar sua energia. Enquanto o mundo corre atrás do ruído, você caminha em direção à clareza. E essa clareza, embora às vezes isole, também constrói caráter, força interna e direção. Não tente se encaixar onde sua mente não consegue descansar. Não apague sua percepção para facilitar o conforto alheio. Seu silêncio é poder, sua coerência é sua marca, sua calma é sua vantagem. Agora assista ao vídeo recomendado que aparece na tela para continuar se aprofundando.